Cada um de nós é impulsionado a descobrir novos horizontes e realidades. O canal Espírita, Portal do Consolador, tem o compromisso de divulgar e relembrar os ensinamentos trazidos por Jesus e a codificação dos ensinamentos dos Espíritos, feita por Allan Kardec. Somos uma plataforma que divulga a mensagem de Jesus e dos bons Espíritos. Diariamente, divulgamos conteúdo espírita de qualidade. Torne-se membro do nosso canal, colaborando e ajudando a divulgar a Boa Nova. Contamos com você. Portal do Consolador. Inscreva-se em nosso canal. Estamos também nas diversas redes sociais: YouTube, Instagram, Facebook e TikTok. Compromisso em divulgar boas mensagens. Portal do Consolador. Olá, amigos queridos, boa noite. Boa noite, Marcos. Tudo bem com você? Boa noite, Dircinéia. Graças a Deus, tudo bem. Mais uma vez a gente está aqui reunido no nosso programa Na Era do Espírito, para a gente aí fazer mais uma reflexão, né? O Marcos trouxe para a gente hoje o educador espírita. Mas antes da gente passar a palavra para esse nosso amigo, nós vamos aí serenar os nossos pensamentos, né? Vamos aí nos colocarmos na posição confortável para a gente conversar com Jesus, com os nossos benfeitores, pedindo aí a nossa serenidade, a serenidade do ambiente onde estamos, para que possamos aproveitar ao máximo esse momento, essas reflexões, para que possamos entender um pouquinho mais do que o Mestre Jesus veio nos trazer, através aí dessa doutrina abençoada, que é o Espiritismo, que veio nos clarear muitas coisas. Assim, rogando mais alto que envolva todos nós, principalmente ao nosso irmão Marcos de Mário, que possamos nos colocar à disposição desses benfeitores que nos envolvem nesse momento e que guiam o nosso pensamento para o bem. Gratos por essa oportunidade, damos graças ao Pai. Que assim seja. Então, meus irmãos, mais uma vez aqui reunidos, né? Eu vou passar a palavra aqui para o Marcos, para ele iniciar conosco esse tema, o educador espírita. Pode ficar à vontade, tá, Marcos? Muito obrigado, Dircinéia. Prazer estar aqui com você e com todos os nossos telespectadores para fazermos mais algumas reflexões à luz da doutrina espírita sobre o educador. E, neste caso, o educador espírita. E nós temos que lembrar que, quando falamos do educador espírita, nós estamos nos referindo aos pais, aos professores e também aos evangelizadores, aqueles que trabalham na chamada evangelização infanto-juvenil do Centro Espírita. O nosso foco será, neste programa, mais específico para os evangelizadores. Então, esses voluntários espíritas que se dedicam a trabalhar com as crianças, com os jovens e também com os adultos, quando temos essa visão do trabalho integral com a família. E a primeira coisa que nós temos que lembrar que ser um educador é diferente de ser um professor. Professor é aquela pessoa que ensina o que conhece, que se preparou para conhecer. O educador vai além disso. Claro que ele também transmite conhecimentos, mas, acima disso, ele se coloca na posição de ser um orientador do processo ensino-aprendizagem. Ele está ali trabalhando com crianças, ou com jovens, ou mesmo com adultos,
não para ficar ensinando conteúdos disso ou daquilo. No caso da evangelização, obviamente, conteúdos morais e espirituais. Mas ele deve ter o papel de estimular os educandos para que estes queiram conhecer, queiram realizar os seus aprendizados. E mais do que isso, porque nós já sabemos, está sendo muito estudado na área da pedagogia e da psicologia, que não basta saber, não basta conhecer. Vamos dar um exemplo aqui prático. O educador espírita está lá trabalhando a reencarnação. E trabalhando a reencarnação, automaticamente trabalha a imortalidade, né? A vida que continua no depois da morte, porque uma coisa está ligada à outra. Só pode existir reencarnação se existir imortalidade da alma. E a imortalidade da alma é que nos leva a compreender a reencarnação. Então, ele está trabalhando esse tema. Mas não basta aos educandos saber o que é a alma, o que significa imortalidade, não basta saber que a vida continua depois da morte, na realidade do chamado mundo espiritual, e também não basta saber que todos temos várias existências, e aí então a reencarnação. Porque tudo isso está apenas no campo do conhecimento, ou seja, eu sei, eu conheço, porque estou estudando sobre isso. Mas isso está mexendo comigo? Está fazendo alguma diferença na minha vida? Então, o educador espírita tem que se preocupar também em levar o educando a vivências e levá-lo a meditar, a pensar, a apreender e interiorizar esse conhecimento. Porque senão ele fica apenas conhecimento e nada mais do que isso. Ora, quem tem o conhecimento não significa que ele vá se transformar e nem que será um transformador do mundo. Então, nós temos visto muitas pessoas com muito conhecimento, inclusive na área espiritual, mas que nem por isso são menos egoístas, são menos vaidosas, são menos preconceituosas. Então, o educador espírita, ele precisa trabalhar a compreensão, a apreensão desses conteúdos que o Espiritismo nos traz e levar o educando a realizar consigo uma transformação íntima. Então, é a autoeducação o tempo todo e diante da informação de que ele é um ser imortal e presentemente reencarnado, ele, então, poder se transformar. Ou seja, combatendo em si as más tendências de caráter e desenvolvendo suas virtudes, tornando-se um ser humano de bem. E eu estou falando aqui tornando-se, porque o educador, ele não tem como fazer isso com o educando. O educador é aquele que vai fazer com que o educando pense, vai estimulá-lo a querer, para que ele acione a sua vontade, o seu potencial divino. Mas o educador não tem como fazer isso no lugar dele. Só o educando pode querer. Mas para querer, ele precisa receber os devidos estímulos. E aí é o trabalho do educador. Então, se você está trabalhando na evangelização espírita, compreenda que você não está ali apenas para ficar ensinando conteúdos doutrinários e morais. Você está ali para fazer com que os seus educandos, que são espíritos reencarnados, pensem com profundidade sobre esses conteúdos e saibam como se movimentar para colocá-los em prática, consigo mesmos e na vida de relação com os outros. Porque a convivência, ela é fundamental. Porque se nós não tivermos a convivência, nós ficamos apenas no mundo da teoria. Mas quem fica no mundo da teoria acaba ficando numa espécie de roda viva em que você não sai do seu lugar.
Então, é preciso ir além. O educador espírita deve ser aquele que propicia ao educando realizar o seu processo educacional, o seu processo de aprendizagem e de vivência. E como nós estamos falando aqui em conteúdos espirituais e morais, isso se liga ao Evangelho, porque uma das bases do Espiritismo são os ensinos morais de Jesus. Ora, como nós vamos transformar esta humanidade, moralmente falando, se tivermos no Evangelho apenas um conteúdo para estudar e nada mais? Então, eu pego o Evangelho, vou lá para o grupo de estudo, eu estou na evangelização, aí aprendo que é preciso amar o próximo, sempre fazer o bem, que é preciso perdoar as ofensas. Mas se todas essas coisas ficarem na teoria, como conteúdos aprendidos, não quer dizer que ao sair da evangelização eu realmente coloque isso em prática. Aliás, muitas vezes, nem mesmo na evangelização dentro do centro espírita, porque daqui a pouco eu estou empurrando alguém, xingando alguém. Estamos dentro do centro espírita, no processo da evangelização. Então, o educador espírita, ele tem que também entender que evangelho é vida. E se o evangelho é vida, ele não pode ficar na letra. Como lembrava Paulo de Tarso, a letra mata, mas é o espírito que vivifica. Ou seja, né, o espírito da letra. Não adianta nós trabalharmos uma parábola que vai ficar completamente distante do nosso cotidiano, da nossa vida atual. Nós precisamos saber pegar aquela parábola para aplicá-la nos tempos atuais, mostrando aquilo que nós precisamos fazer dentro da nossa conduta com os outros, ou seja, a nível comportamental. Agora, para que todo esse processo aconteça, o educador espírita precisa dar bons exemplos. Porque se ele não dá bons exemplos, o processo educacional tende a não fazer efeito junto com o educando. Imaginemos aquela cena, a criançada chegou no centro espírita, está tudo preparado, vai começar a evangelização, e eles estão lá esperando a evangelizadora, e a evangelizadora está batendo boca com alguém, o dirigente, por exemplo, lá dentro do centro espírita, está nervosa, ou está trazendo problemas de ordem familiar, e acaba emocionalmente atingindo as crianças. Obviamente que isso vai ser uma marca muito forte para essas crianças. Mas aí a evangelizadora respira fundo, faz lá uma prece e começa. Bom, meus queridos filhos, ai, como é bom estar com vocês. Hoje nós vamos falar sobre o nosso Mestre Jesus. Mas as crianças estão olhando para a evangelizadora e percebendo que isso está saindo só da boca para fora. Porque 1 minuto antes, ela estava nervosa, batendo boca, e etc. Então, agora se transformou, as crianças percebem que isso não é real. E a evangelizadora consegue fazer seu trabalho. Tudo terminado, está tentando se arrumar a sala, e aí ela pede briga com uma das crianças, chama a atenção da outra, e começa aquele tumulto emocional de novo. É porque essa evangelizadora, que é uma educadora, ela está se mostrando realmente tal qual ela é. Então, o educador espírita precisa tomar muito cuidado. Ele não apenas é um representante do espiritismo, mas é um representante do evangelho. E precisa entender que, harmonizando-se emocionalmente, é que ele recebe as boas vibrações, é que ele recebe o auxílio dos bons espíritos para realizar melhor a sua tarefa. Falar é fácil, mas é uma questão aqui de dar exemplo, de ser
aquilo que você está mostrando aos educandos que eles precisam ser. Bom, mas é claro, você está aí pensando, bom, na teoria está certo, mas eu sou um espírito imperfeito, falível, e de vez em quando eu estou aí errando, me equivocando, e como é que fica? Tenha calma. Claro que todos nós somos imperfeitos ainda, que estamos no processo da nossa evolução. Então, como você não é perfeito, mostre isso sim aos educandos, mas mostre com humildade. E se eles lhe chamarem a atenção, ou você estiver nervoso, converse com seus educandos. Gente, olha, eu quero pedir desculpas a vocês. Ó, tá? Desculpa, eu fiquei nervoso ali, tal, mas não é assim que nós temos que nos comportar. Vocês me ajudem, por favor, quando perceberem que eu não estou fazendo como deveria fazer, porque esse é o processo educacional natural. Então, educador espírita, lembre-se, a sua postura lá no centro espírita não é a de ser um professor que só fica ensinando conteúdos. A sua postura deve ser a do tutor, a do orientador, da pessoa que está se esforçando para dar o melhor exemplo. A pessoa que está ali estimulando os educandos, sejam eles crianças, jovens ou adultos, a eles quererem aprender. E mais do que aprender, a quererem colocar em prática os aprendizados na vida relacional que temos aqui na Terra, porque, relembrando, somos seres de convivência. Os erros, os equívocos, eles acontecerão e são naturais. Só não podemos ficar camuflando ou, o que é pior, nos acomodarmos a isso. Porque o processo educacional, ele tem início comigo, o educador. Eu preciso ficar me educando o tempo todo para melhor educar. E guarde isso. Eu não estou falando aqui que eu preciso conhecer cada vez mais para ficar ensinando. Eu estou falando em me educar para poder educar. São coisas completamente diferentes. E o que nós temos muito visto, mesmo dentro desse processo educacional no centro espírita, na área da evangelização, é que nós ainda temos ensinado muito, quando não deveríamos fazer isso. Mas deveríamos levar os nossos educandos ao conhecimento, que eles, pegando o seu potencial divino, que vem desenvolvendo através das encarnações, eles cheguem lá. Vamos dar um exemplo prático aqui. Jesus. Muito bem. Quem é Jesus? Quando Jesus viveu? O que Jesus fez? Por que ele foi morto, crucificado? Então, nós temos uma série de perguntas que podemos fazer sobre Jesus. Bom, então, deixa eu começar a explicar aqui para os meus educandos. Jesus foi um homem que viveu há 2000 anos, lá na Palestina. E ele... Não é para fazer isso. Não. Leve materiais, passe um vídeo, enfim, estimule os educandos a pegar os materiais, a fazer mesmo uma pesquisa rápida lá na internet, usando o celular, ou se tiver um notebook disponível, para que eles partam atrás de Jesus, queiram descobrir Jesus. E aí lança eles. Vocês sabem onde fica a Palestina? Já ouviram falar dessa região? Vocês têm acompanhado a guerra entre Israel e o Hamas? É lá, professora? Não sei. Será que é? Vamos pesquisar? Pega aí, vamos pegar um mapa, ou abrir o Google Maps, né? Vamos pesquisar para ver se é lá mesmo? E aí eles vão fazendo as descobertas. E aí vem a grande pergunta. Mas Jesus, que é tão falado, o que, afinal de contas, ele ensinou? E o que tem a ver esses ensinos com a nossa vida?
Eis aí, então, agora todo um terreno enorme e profundo para se pesquisar, conversar, debater, saindo deles. Ou seja, você, educador espírita, orienta, faz as indicações de trabalho, de pesquisa, faz os questionamentos, e eles vão pesquisando e trabalhando, trocando as ideias, os conhecimentos. Você faz a roda de conversa, provoca o debate. Quando Jesus disse, por exemplo, que devemos devolver o mal com o bem, mas como isso pode ser feito na prática do nosso dia a dia, neste século XXI, diante de tantos problemas sociais que estamos vivenciando? Não compete a você, educador espírita, dar a resposta, mas levá-los a encontrar as respostas. O que melhor fazer para colocar em prática esse e, obviamente, os outros ensinos do nosso Mestre Jesus. Então, esse tem que ser o educador espírita, que, obviamente, tem que estudar o Espiritismo e o Evangelho, que é preciso conhecer para poder realizar um trabalho melhor, como conhecer os elementos básicos da pedagogia e da psicologia. Esse é o convite que estou deixando para você. Você pode estar trabalhando com crianças, ou com adolescentes, ou com jovens, ou com os pais. Não importa. O processo é o mesmo. E lembre-se que mais vale um bom exemplo do que muitos conhecimentos que, no fundo, se tornam inúteis, porque você não faz nada com esses conhecimentos. O educador espírita tem que tomar cuidado com isso. Bem, eram essas as reflexões, nós trazemos a vocês, agradecendo por esta oportunidade, e vou devolver aqui a palavra à nossa Dircinéia, que está aí do lado, só escutando e pensando. Agora é você, Dircinéia. Muito bom, né, Marcos? E é importante a gente ter essa ideia, né? A gente, às vezes, ensina mais do que a gente só falando. E quando você estava falando aí o exemplo do evangelizador, né? Ah, eles estão esperando, às vezes o evangelizador está tendo ali um atrito, um bate-boca com um colega ali, né? A pessoa também aceitar isso quando chegar, né? Se mostrar aí um espírito, falar, não, gente, vocês me desculpem, porque é uma forma até de mostrar para aqueles evangelizandos ali, né, que a gente está ainda espírito imperfeito, que a gente reconhece isso, mas que a gente está lutando aí para ser melhor, né? Então, não adianta nada, eu sempre falo isso que você falou, não adianta nada a gente saber toda a doutrina, todo o evangelho e não vivenciar, não sentir isso. Então, é importante que o evangelizador, além de ter o vasto conhecimento, que é importante, né, o estudo faz parte, ele também busque aí a cada dia essa sua transformação, essa sua melhoria, para exemplificar aí para os seus evangelizantes, que não vai ser só dentro da casa espírita, né? A gente vai se encontrar com eles na rua, a gente pode se encontrar com eles na escola lá, do seu filho, do seu neto, seu sobrinho, sua, onde você trabalha. Então, é nessa vivência aí que você vai mostrando, olha, a tia fala isso, olha, e ela faz, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, principalmente a gente que é evangelizador, porque às vezes a gente tem aquela ideia assim, ah, eu só fico com ele lá 1 hora, né? E pronto, acabou, não. Às vezes eles veem a gente, isso eu falo, né? Porque eu também sou evangelizador, eles veem a gente depois que eles vêm falar. Eles dizem, oh, tia, eu te vi lá no shopping, você estava fazendo isso e isso, entendeu? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com o que nós representamos, não é isso? O que a gente representa? Muito bom, Marcos, muito bom mesmo, a gente te agradece, né? A gente agradece aí a todos vocês, e nós vamos aí deixando
esse pequeno conteúdo, né? O Marco sempre fala, né? Só um aperitivo para vocês aí aguçarem as buscas, né? Estudarem mais e irem ampliando o campo de vocês, né? O nosso, aliás, né? Que não são só vocês. Então, nosso abraço carinhoso ao nosso amigo, muito obrigada, tá? Por mais essa reflexão muito relevante, importante. E eu convido a todos vocês nesse momento a agradecerem, né? Vamos então nos colocarmos nessa posição confortável, na posição em que podemos nos conectar com esses benfeitores que nos acompanharam durante todo esse momento, os mentores dessa reflexão, desse estudo. E mais uma vez, sempre agradecer a oportunidade que temos de podermos refletir para entender e vivenciar esses ensinamentos que nos são tragos pelo nosso Mestre Jesus e clareados pela nossa doutrina espírita. Rogando mais alto que a nossa noite seja abençoada, cheia de bênçãos e que estejamos sempre dispostos a essa transformação, buscando bom ânimo, coragem, perseverança, para que possamos contribuir nessa tarefa que nos propusemos, que é auxiliar os nossos irmãos e a nós mesmos a cada dia serem melhores. Gratidão mais uma vez, que assim seja. Então a gente se despede, né? Marcos, mais uma vez o nosso abraço carinhoso a vocês, irmãos aí que nos acompanharam agora e que vão nos acompanhar posteriormente. E até o nosso próximo encontro. Boa noite e tchau, tchau para vocês. Minutinho. Portal do Consolador, divulgando a mensagem do bem. O seu canal de difusão do movimento espírita, divulgando, construindo, unificando e aproximando as pessoas. Com Jesus e Kardec, construindo um mundo de fraternidade.